O mais importante a saber não é o que eu faço com a oração em línguas, mas o que a oração em línguas faz de mim. Ela tem uma função primordial dentro de nós. A oração em línguas é a oração do Espírito Santo e não há contradição com relação a isso. Os que se levantam com contradição, eles se levantam de forma falsa, de forma errônea, tentando ludibriar e até mesmo desencaminhar, desinformar as pessoas que hoje estão no Pentecostes, hoje elas têm uma vida cheia do Espírito Santo, hoje elas fluem em Deus de uma forma extraordinária. E vem aqueles que não acreditam tentando dissimular, tentando fazer com que pessoas desacreditem sobre a oração em línguas. Em primeiro lugar, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 2 que veio do céu um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam. E foram vistas línguas repartidas como de fogo que pousou sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, como dizer que a glossolalia ali falada, que aquilo foi simplesmente uma linguagem, uma inversão da Torre de Babel, quando lá na Torre de Babel ninguém se entendia e ali então, no Pentecostes, todo mundo se entendia. Eu quero dizer que é inequívoco, a oração em línguas é um dom sobrenatural que veio do céu, porque muitas pessoas, mesmo aqueles que eram de fora, que foram ali e que observaram e que pensaram que aqueles homens, que aquelas pessoas estavam cheios de mosto, mas Pedro, tomando a palavra, disse que aqueles homens não estavam embriagados como eles estavam vendo, mas como foi prometido pelo profeta Joel, ali em Joel capítulo 2 e versículo 28, ali estava se cumprindo o Pentecostes. Aquilo que ele havia prometido em São João 14 e também no 16, estava se cumprindo naquele exato momento. E aquilo que eles estavam falando não era uma suposição de que eram palavras que eram de homens ou de pessoas. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, Paulo explicando que aquele que fala em língua desconhecida ou língua estranha não fala aos homens, visto que ninguém entende, mas em espírito fala os mistérios de Deus. Então, estes homens de Atos dos Apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, veio do céu, a Bíblia diz, não veio da terra, não foi uma fala dos homens, e eles passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Veja bem, não foi conforme os homens queriam falar, ou a sabedoria das pessoas, ou a inteligência das pessoas que eles estavam falando, mas era conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Então, não há dúvidas quanto a isso. Aqueles que se levantam contra a oração em línguas, ou mesmo afirmando que são orações humanas, que são falas humanas que podem ser legitimamente interpretadas, estão equivocadamente errados, porque são línguas que vieram do céu e foi repartido entre eles e pousou sobre cada um deles e começaram a falar em outras línguas, conforme quem? O Espírito Santo concedia que falassem. Então hoje cada um de nós pode orar em línguas, porque o Espírito Santo concede que falemos estas línguas, porque ela é para a nossa edificação, ela é para a nossa construção. Então não fique de fora disso, comece agora mesmo a orar em outras línguas, comece a orar no Espírito Santo para se edificar, para crescer, para potencializar a sua fé, para conquistar coisas aqui nessa terra, para potencializar o seu ministério, o seu chamado, para ver coisas acontecendo, curas acontecendo, milagres acontecendo. Você poderá ser muito útil no reino de Deus a partir de começar a potencializar-se através da oração em línguas. Comece não só meditando, jejuando, adorando, mas orando muito em línguas, que é importante. Ela é a chave mestra, é o meio de conversação que nós temos, é o meio de intermediação entre você e Deus, é a fala do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, e você pode orar o tanto que você quiser, pois a Bíblia assim menciona em Efésios capítulo 6, versículo 18, e orando em todo o tempo no Espírito Santo, com toda oração e súplica. Você vai orar no Espírito Santo
Santo, não importa o lugar, não importa o momento, o tempo, você vai estar orando e se edificando no Espírito Santo. Então você vai continuar orando no Espírito Santo, porque é um trabalho que o Espírito Santo tem dentro do nosso espírito, por onde ele começa a trabalhar áreas da nossa alma, áreas do nosso espírito para construir. Por exemplo, se você tem problemas sentimentais, se você tem problemas de falta de perdão, se você tem problemas existenciais, de identidade, você teve um transtorno de personalidade lá no passado, você se sente não amado, não amada hoje, por algum motivo ocorreu algo, um caso fortuito de força maior lá atrás que você não consegue. A partir do momento que você começa a orar em línguas, a sua vida começa a ser arrumada. Aquelas coisas que estavam em desordem na sua vida começam a ter uma ordem, começam a ficar ordenadas na sua vida, começam a ficar reagrupadas, porque a Bíblia diz que aquele que ora no Espírito Santo edifica-se a si mesmo. Então, quanto mais você orar em línguas, mais você vai crescer, mais você vai descobrir os mistérios de Deus. Você que quer sair, por exemplo, de uma dívida, você quer sair de um problema que você tem, que você teve lá atrás, que você teve com pessoas, comece agora mesmo a orar no Espírito Santo, porque coisas que eu não consigo arrumar, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo daí vem e ocupa-se daquele problema, daquela dificuldade quando estou orando no Espírito Santo. Romanos 8, versículo 26. Eu quero que você ore muito em línguas. Você pode dizer, pastor, eu não sou ainda batizada no Espírito Santo, eu não sei falar em outras línguas ainda. Eu quero te dar a oportunidade agora de você falar em novas línguas agora mesmo. Não é coisa da tua cabeça. Talvez você esteja pensando, as línguas até vieram na minha mente, até elas estão ali na minha mente, mas eu não consigo falar. Me trava, me dá um nó na garganta e eu não consigo falar. Eu quero que você, a partir de agora, comece a liberar. Faz um test driver no Espírito Santo, orando em línguas. Muitas pessoas dizem, pastor, eu preciso receber um chacoalhão, eu preciso ficar tudo arrepiado, eu preciso me emocionar para orar em línguas? Não especificamente. Você pode orar em línguas agora mesmo e depois o upgrade vem para você, porque você começa a orar no Espírito Santo, você começa e ele vai complementando essas línguas que você está orando. Então eu quero convidar você, vamos orar em línguas agora mesmo? Comece agora mesmo. Como eu vou orar em línguas? Se elas vierem na tua mente agora mesmo, você está ali orando, você está ali meditando, você está ali ouvindo uma canção e aquilo vem evoluindo na sua mente, ela vem do seu espírito para a sua mente. Comece a falar agora mesmo, não é coisa da sua mente. Tenha certeza absoluta, as línguas foram distribuídas, foram dadas para que nós falássemos, para que nós desenvolvêssemos uma natureza espiritual. Quando você ora em línguas, você começa a implementar e se complementar com a natureza de Deus dentro de você. Por isso que os apóstolos, ali em Atos capítulo 8, quando viram que Filipe pregava naquele lugar e as pessoas recebiam Jesus, o que aconteceu? Os apóstolos, sabendo, mandaram os apóstolos ali para que ministrassem o dom do Espírito Santo para aquelas pessoas. Então, é uma necessidade hoje orar em outras línguas, porque é a única oração que o diabo não conhece, é a linguagem do Espírito Santo, e você vai poder orar essa linguagem para se relacionar com o Espírito Santo. Relacione-se a partir de hoje com o Espírito Santo, orando em línguas. Como é que eu recebo, pastor? Eu vou ministrar sobre você e você vai falar em outras línguas. Você vai abrir a sua boca, não vai falar em português, e vai falar as línguas que você está agora, que está vindo na sua mente. Você vai falar estas línguas e Deus vai amplificar e vai melhorar a tua performance de línguas, a tua performance na locução, a tua performance na fala. Tenha certeza, se vier agora, no nome de Jesus, comece agora mesmo. Enquanto eu estou falando, comece a orar em línguas, porque você não se atrapalha. Enquanto você ora em línguas, você pode estar ouvindo a minha pregação, você pode estar assistindo algo, você pode estar
lendo algo, você pode estar ouvindo uma coisa que não vai te atrapalhar enquanto você ora no Espírito Santo. Você pode fazer as demais coisas. Você pode estar lavando uma louça, você pode estar varrendo uma casa, você pode estar dirigindo um carro, você pode estar fazendo Cooper pela rua, você pode estar andando por aí e você, ao mesmo tempo que está fazendo estas atividades, você está otimizando o seu tempo orando no Espírito Santo. Esta oração também, ela não descarta o teu tempo com Deus no quarto, conforme está em Mateus capítulo 6, versículo 6. E tu, quando orares, entra para o teu quarto e fechando a tua porta, ora o teu Deus que está no secreto, porque o teu Deus que te vê no secreto te recompensará publicamente. Então, a oração em todo tempo, em todo lugar, não descarta o teu tempo de quarto, o teu tempo de relacionamento com Deus ali no quarto. Então, eu convido você para ter esse tempo otimizado, orando em todo tempo, em todo lugar, e também ter esse tempo de conduta indo para o quarto, indo para o secreto. Então eu convido você para, quando estiver no quarto, também leva a tua Bíblia e começa a ler a Bíblia, ou ler o livro do pastor David Robertson, que é importante para a sua vida, que traz edificação espiritual. Se você quiser saber sobre o livro do pastor David Robertson, entre em contato comigo, tem o telefone que sempre aparece aí no seu vídeo. Você vai estar recebendo o link do PDF gratuito para você do livro do pastor David Robertson. Então, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, comece orando no Espírito Santo, medite na palavra. Claro, você pensa que agora a oração em línguas vai ser a minha tábua de salvação. Ela ajuda você a crescer espiritualmente, a se relacionar com o Espírito Santo, a ter vida espiritual. A palavra vai consolidar revelações importantes da palavra de Deus à medida que ora em línguas. A palavra vai te dar revelações importantes para você ter momentos incríveis diante de Deus. Então, como eu oro em línguas, eu ministro agora sobre você o dom do Espírito Santo. Comece agora mesmo a orar em línguas. Se as línguas estão vindo sobre você, comece agora mesmo a orar em outras línguas. Por quê? Porque é necessário para que você se relacione com Deus. O Espírito Santo entende, Deus entende qualquer tipo de línguas que é falado pelo mundo, mas se eu puder falar uma linguagem que não precisa ser interpretado, então eu oro em línguas. Comece agora mesmo. Por que tão incisivo? Por que tão repetitivo? Porque nós temos que ter uma vida em regularidade, sendo regular na oração. Não basta só saber sobre as línguas. Eu preciso orar em línguas. Você precisa tirar um tempo para estar com Deus. Você precisa praticar a oração em línguas. Então comece agora mesmo a praticar. Tire um tempo, tire 15 minutos de manhã, tire 15 minutos à tarde, tire 15 minutos à noite. Não fique, agora eu vou orar uma hora. Não, comece com pouco, com 10 minutos, com quanto tempo for, mas comece e depois você vai pegar a prática e, se você quiser, você vai desenvolver o dom na medida em que ora no Espírito Santo. E se você quiser aprender mais, vem estar conosco nas nossas salas de Zoom, que acontecem sempre nas sextas-feiras. São cursos gratuitos para você, e você vem para um grupo do Telegram, onde nós te adicionamos e você faz parte dessa família de oração que aprende sobre os dons, que aprende sobre a oração em línguas. Você é o meu convidado. Eu vou ministrar agora sobre você. Pai, eu ordeno agora, na autoridade do teu nome, venha sobre ela o dom do Espírito Santo, o dom de falar em outras línguas. E agora, Pai, está vindo na mente dessa pessoa as línguas estranhas, e ela começa agora orando em outras línguas, em o nome de Jesus, o batismo no Espírito Santo, o dom de poder sobre esta vida. Agora, receba, comece a falar agora mesmo, no poder do nome de Jesus. Eu ministro sobre você, as línguas estão vindo, está na sua mente, só abrir e falar. Não ore em português, ore só em línguas e receba o dom do Espírito Santo agora. Comece a falar como eu estou falando. Se veio as línguas agora, comece a falar em línguas. Comece agora falando em outras línguas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você receberá mais entrando em contato conosco pelo telefone que aparece no seu vídeo. Deus abençoe você, fique na paz e fique com Deus. Deus abençoe.